Olá, muito boa tarde. É uma campanha de oração pela paz e pelo Papa. Foi lançada na última semana pelo movimento Mensagem de Fátima de Évora, onde é assistente o padre João Luís Silva, que hoje está connosco para apresentar esta iniciativa. Antes, destacamos temas da atualidade, olhando desde já as geografias onde persiste a perseguição religiosa, um tema que trazemos a este programa em cada quarta-feira com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. A guerra na Ucrânia começou a 24 de fevereiro, há cerca de 3 meses. Desde então, temos vindo a acompanhar a violência dos ataques, dos bombardeamentos, através das palavras e das imagens dos repórteres. Por eles vamos vendo cidades destruídas, milhares de pessoas em fuga, histórias dramáticas de quem perdeu tudo o que tinha. Foram também os repórteres que nos mostraram a guerra na Bósnia, entre abril de 1992 e o final de 1995. Não foram 3 meses, foram cerca de 3 anos. Essa guerra, como todas as guerras, trouxe divisões, desconfianças, afastou pessoas, trouxe luto e lágrimas. Gabriel está em Sarajevo, a acompanhar todos os dias as notícias da guerra na Ucrânia. Em Sarajevo ainda há marcas dessa outra guerra dos anos 90 do século passado. Gabriel, um seminarista, ele fala de si, desses tempos de violência e da importância de um futuro construído com base na paz i na reconciliação. Moje ime je Gabriel. Živim u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. U mojoj zemlji ništa nije lako. 3 različite vjere, nacije i snovi čine nas daleko od nas samih. Bojimo se da će ova podjela donijeti još jedno krvoproliće. Zbog rata katolici su raseljeni, a oni koji se vraćaju kući često su diskriminirani i socijalno ugroženi. U nekom trenutku svog života shvatio sam da sam jedan od onih koji će donijeti Kristovu nadu svom narodu. Vidim Boga iza sebe, bez njega ne mogu dalje. Katolička crkva je ta koja je uložila sve napore da ujedini Bosnu i Hercegovinu. Jasno vidim da su ljudi u velikoj brizi i pomoći. Kao budući svećenik, želio bih ljudima donijeti mir i pomirenje iz Evanđelja. Sve što želimo je širiti Isusovu poruku dok god možemo. Međutim, da bismo postali svećenici, potrebno je zamoliti donatore ACN-a za materijalnu potporu. Bez vas nećemo moći nastaviti svoj put k svećeničkom zvanju. Gabriel é seminarista, está em Sarajevo e pede ajuda para prosseguir com o sonho da sua vida, ser sacerdote para ajudar os outros, especialmente os que estão em maior necessidade. Não haverá missão mais nobre do que essa. Gabriel é um dos mais de 13.000 seminaristas apoiados pela Fundação AIS em todo o mundo. Isso significa que em cada 8 seminaristas, um é apoiado diretamente por nós, pela AIS, a Ajuda à Igreja que Sofre. Mais do que ajudar na formação destes jovens, na formação dos futuros padres, isso significa que se está a ajudar a construir um mundo melhor, com pessoas generosas, como Gabriel. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda.
A condição precária, uma circunstância que se acentua na atualidade e que esteve em análise na 16ª Jornada Nacional da Pastoral da Cultura. Os últimos anos em Portugal e no mundo têm sido diferentes devido às várias crises que nos assolaram. Vivemos sob o signo da crise económica, social e política. Esta condição foi agravada com a crise sanitária e, presentemente, com a guerra no leste europeu. Devido ao estado atual, o Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura organizou uma jornada onde a condição precária esteve no centro das reflexões. A precariedade é intrínseca ao humano e tem a ver com a fragilidade. E a arte e a criação estética, a criação artística de uma forma geral, é aquilo que de certo modo resiste. E resiste porque proporciona uma oportunidade. E uma oportunidade para quê? Uma oportunidade para descobrir coisas. E nessa descoberta, que é sempre uma descoberta indissociável de uma dimensão espiritual, nos reconhecermos como outros. Isto é, um pouco pessoalmente, percebermos que somos estranhos a nós próprios, mas que essa estranheza é uma estranheza que nos transforma. E, portanto, nesse sentido, a relação com a precariedade ou com a fragilidade tem muito a ver com não tomarmos isso como uma fraqueza, mas como uma força. Tem a ver com aquilo que tem sido a vivência da sociedade, portanto, de alguma maneira causada precisamente pela pandemia, em primeiro lugar. Antes da pandemia, por toda a crise económica que nós vivemos a partir, sobretudo, ali de 2008, não é? A grande crise económica, que colocou este tema, sobretudo em termos sociais e económicos, não é? Agora a pandemia abriu um bocadinho mais sobre a condição precária em tudo aquilo que tem a ver com o ser humano, a saúde, portanto, toda esta vulnerabilidade do ser humano perante um vírus. Um dos estigmas mais fundos e lacerantes dessa grave situação de crise de precariedade tem resultado em experiências de limite. Situações que desembocaram no desemprego, no abandono e até na dificuldade extrema de subsistência física e de resistência anímica. Afinal, foi a humanidade no seu todo que esteve aqui vítima e agora, desastrosamente, podíamos dizer, esta questão desta guerra dilacerante que estamos a ter na Europa, não é? Da invasão, não é da Rússia, é a invasão do Putin com as suas tropas na Ucrânia e a sacrificar este povo, não é? E que no fundo está a ter repercussões também em termos da própria realidade social, a nível mundial praticamente, mas sobretudo europeia. E mais ainda, quer dizer, que esta condição do que estamos a viver neste momento, podemos chamar precário ou podemos chamar imprevisível, não é? Porque aqui também foi já focado que nós estamos perante um tempo em que a cultura está marcada por uma imprevisibilidade, porque não sabemos o que pode acontecer no dia da manhã. Portanto, ora bem, quer dizer, há aqui realidades que adensaram esta temática e a necessidade desta reflexão, porque é uma questão cultural de primeira grandeza e que se coloca hoje à realidade do ser humano e à própria sociedade. Na psicanálise, o inconsciente é o discurso do outro. E nós, basta pensar no Mário de Sá Carneiro, já que a pessoa hoje, e por inércia um pouco o Sá Carneiro, estão tanto em voga, há uma dialética entre o eu e o outro. Eu não sou eu nem o outro, sou qualquer coisa de intermédio entre mim e o outro, diz Sá Carneiro. E o silêncio é essa oportunidade de criarmos pontes dentro de nós próprias. Mas o silêncio tem uma retórica própria. E nós hoje vivemos numa época absolutamente desassossegada, onde há ruídos consecutivos e esses ruídos são também as avalanches de imagens que nos retiram tempo para parar, no fundo. Quando eu propus o tema da condição precária, foi já para que não nos fixássemos apenas nessa dimensão do problema social e económico e político, mas que reconhecêssemos que essa era, digamos assim, a feição mais negativa de uma realidade que é uma realidade humana, afinal permanente. E começássemos a pensar o precário ou a condição precária noutras perspectivas também, que não negam aquele primeiro. Pelo contrário, aquela primeira dimensão de problema económico e social e político obriga, ou devia obrigar, todos os cidadãos, mas ainda mais
marcadamente os cidadãos que dizem professar a fé cristã, obrigá-los a sentirem-se corresponsáveis dessa situação. Nem as diversas áreas da vida cultural ficaram imunes a tal precariedade. Nem a vida cristã de comunidade se aliou das suas causas e das suas exigências, sentindo-se profundamente interpelada e procurando reagir coerentemente. A dimensão estética não exige nenhuma vinculação religiosa, não exige nenhuma vinculação teológica. A dimensão estética só exige uma vinculação que é a da originalidade da criação e a da descoberta dos materiais, da própria materialidade da linguagem. Isto tanto é válido para a música, como para as artes plásticas, para o cinema, para a literatura. E aí, de facto, há uma dimensão de universalidade que, de resto, tem a ver com uma questão que me parece de extrema atualidade e que reconhecidamente é de extrema atualidade, que é justamente a relação entre os crentes e os não crentes. Tudo aquilo que a gente chama criação cultural, afinal, está hoje e esteve sempre na história marcada por uma condição precária. Quer visa um resultado perene de beleza, de harmonia, de sedução, mas vive sempre em formas historicamente provisórias, ultrapassáveis e, portanto, precárias. E mais, a cultura faz pensar no homem como ser precário. E justamente a dimensão estética e a relação estética reúnem as condições ideais do ponto de vista da comunicação para promover este tipo de encontro. E é justamente os encontros que dão futuro ao futuro. A última edição da Jornada da Pastoral da Cultura teve uma intervenção por vídeo do cardeal Tolentino Mendonça, que refletiu sobre a espiritualidade da condição precária. Uma reflexão que conduziu os presentes pelas veredas da consciencialização e atualização da vida cristã perante a precariedade. O cardeal Tolentino invocou uma expressão em latim que é antiquíssima para a cultura religiosa cristã, que é o homo viator, o homem em viagem sempre. Ora, se nós estamos sempre em viagem, e o poema do cardeal Newman dizia, eu quero, agora leva-me mais longe, e esse mais longe já está para lá da morte, não é? Para lá da morte. Mas se estamos em viagem, estamos sempre em precariedade. E, portanto, a espiritualidade não é um reduto à parte, faz parte de nós, e, portanto, a nossa espiritualidade acaba por ter também esse selo que é inerente à nossa condição humana, de algo sempre de provisório, de insatisfatório, de incompleto e, portanto, também de precário. Ele fala muito para não crentes, é uma das suas enormíssimas qualidades intelectuais e filosóficas, e ele tem um texto talvez dos mais importantes, eu acredito mesmo numa perspectiva universal, embora tenha sido divulgado em língua portuguesa, um texto sobre a pandemia. Ele diz esta coisa extraordinária, é um texto em pleno lockdown, que sai pela primeira vez no Expresso, depois é muito divulgado, e ele diz, isto é uma oportunidade, e esta questão da oportunidade tem muito a ver com o que se passa agora, que é, não é apenas a alegria e a motivação de regressarmos a uma coisa anterior, mas de percebermos que ficamos mais ricos por causa de uma espécie de experiência traumática, negativa, mas que nos fez olhar para as coisas de uma outra maneira. Também foi um pouco isso que eu, numa perspectiva mais da relação com os média, com a televisão, quando eu hoje disse, por exemplo, que só o cinema nos permite desconstruir a televisão, que é hoje omnipresente, pois é um pouco isso que tem a ver com este pós-pandemia, é nós percebermos que temos que olhar para as coisas de outra maneira porque ficamos mais ricos, mesmo que não nos tenhamos apercebido disso. A condição precária na arte, espiritualidade, economia, migrações e cultura foi o tema central da Jornada Nacional da Pastoral da Cultura. A precariedade em vários campos que ajudam o ser humano a crescer. Acompanhe estes e outros temas no portal agência.eclesia.pt. Apresentamos agora a campanha de oração pela paz e pelo Papa com o Padre João Luís Silva, do movimento Mensagem de Fátima. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado, Padre João Luís, por estar connosco. Pedi-lhe que nos contextualizasse esta campanha em torno de uma imagem que tem junto a si, mas em que contexto é que surgiu esta campanha de oração pela paz e pelo Papa?
A imagem original da Senhora do Coração Orante, que pertence ao movimento da Mensagem de Fátima da Arquidiocese de Évora, quis celebrar 2 centenários em 2020. O centenário da morte de Santa Jacinta Marto, que aconteceu no dia 20 de fevereiro, e também o centenário da entronização da imagem que está na Capelinha das Aparições, da Senhora de Fátima, no dia 13 de junho de 1920 também. E o secretariado teve a ideia de solenizar, podemos dizer, este centenário, e por isso tivemos a ideia de mandar esculpir uma imagem da Senhora de Fátima. Mas surgiu a ideia como é que podemos representar a Senhora de Fátima nos tempos de hoje também. Todos nós identificamos a representação de Nossa Senhora de Fátima, mas quisemos olhar para cada peregrino. E tivemos esta reflexão que todos os peregrinos de Fátima, quando vão a Fátima, vão à Capelinha das Aparições, e quando vão à Capelinha das Aparições, eu digo que vão sempre com 2 motivos. Vão para pedir ou vão para agradecer. E fazem-no sempre através da oração, ou um silêncio orante, ou uma Ave Maria, um mistério ou o terço. E é interessante que quando chegamos percebemos que Nossa Senhora já reza connosco. É por isso que esta imagem da Senhora de Fátima, intitulada Senhora do Coração Orante, é representada de joelhos, está em oração. E a vida de Nossa Senhora em oração, sabemos que contém os momentos mais importantes. A Anunciação, Nossa Senhora estaria em oração. Na Gruta de Belém, quando visitam Jesus, ela está de joelhos e junto à cruz também. E ela tem o coração nas mãos, porque o coração nas mãos representa o centro da mensagem de Fátima. E nós até sabemos o que significa ter o coração nas mãos. Em 1917, Nossa Senhora vinha com o coração nas mãos, era a Primeira Grande Guerra Mundial, e em 2022 nós sabemos e sentimos que Nossa Senhora continua com o coração nas mãos, devido à guerra que toca a Europa, sobretudo a Ucrânia. Por isso, essa causa da paz, muito ligada a esta campanha. Sim, depois esta imagem tivemos logo a ideia em que fosse benzida pelo Papa, porque a Jacinta tinha um carinho muito especial pelo Santo Padre. A imagem original foi benzida pelo Papa em audiência privada no dia 26 de outubro do ano passado. O Papa, quando viu a imagem, disse: a imagem é muito bela, fico muito feliz, é bom que se reze pelo Papa. E depois eu perguntei-lhe qual era a oração que gostaria que se fizesse diante da imagem original, e ele disse: o terço. O terço é a oração universal, e o terço é também a grande oração pela paz da mensagem de Fátima, ou de Fátima, porque em todas as aparições de Fátima nas 6, Nossa Senhora insiste para que rezemos o terço pela paz. E de facto uma causa também nos dias de hoje muito urgente, a causa da paz. Muito urgente e necessária, e penso que é a força da oração que nos eleva para Deus e que também transforma corações. E por isso mesmo esta imagem original, quando depois chegou a Portugal, depois da bênção, o Sr. Arcebispo de Évora apresentou-a no dia do Cristo Rei à Arquidiocese de Évora e pediu-nos que ela visitasse todas as paróquias da Diocese, onde está o movimento da Mensagem de Fátima, para levar mesmo esta proposta. Rezarmos pelo Papa e rezarmos também pela paz. E foi nesse contexto que as pessoas começaram a pedir que gostariam de ter uma réplica desta imagem, e foi essa réplica que a semana passada foi apresentada em Fátima, pela Fátima Lopes, que é peregrina e devota de Fátima, com esta proposta também de oração pela paz, pelo Santo Padre, e por isso a campanha tem o nome A Senhora Orante no Coração da Tua Casa, quer dizer, é a família que reza unida. E de que forma é que se vai desenvolver a campanha? A campanha, ela teve início no dia 31, precisamente no dia da visitação de Nossa Senhora, em que também o mundo estava unido em oração pela paz com o Santo Padre, e a nível do movimento da Mensagem de Fátima temos a nossa Arquidiocese e temos depois, através também da Consolata, que é a mentora desta imagem, também, porque é uma congregação e também muito mariana, divulgarmos pelo mundo esta proposta de paz. E divulgam também uma proposta de oração que acompanha a imagem. Sim, há uma novena que tem citações do Papa Francisco, aquela saudação muito bela que ele fez quando chegou a Fátima no centenário, em 2017, e tem também citações bíblicas, naturalmente, e pequenos extratos da mensagem de Fátima, das aparições de Nossa Senhora, dos diálogos entre ela e a irmã Lúcia. Há o objetivo também de fazer com que este tema, esta campanha, esta necessidade de oração pela paz e pelo Papa fique também consagrado num templo, num projeto que possa assinalar toda a campanha.
Há, assim, um sonho, eu digo que Deus inspira-nos e os sonhos de Deus realizam-se. Esta imagem será para ficar à veneração pública de fiéis numa capela a construir em Montargil, onde é o seu parco, uma zona muito turística, e o Papa Francisco sabe isso, essa capela terá sempre um grande objetivo, rezarmos pelas intenções do Santo Padre e pela paz também, e assim criar uma grande corrente de oração. Uhum. Que impacto vão tendo estes temas junto das comunidades crentes? Que receptividade e acolhimento vão tendo? Uma receptividade enorme. Eu costumo dizer que a mensagem de Fátima e o Papa são inseparáveis, e nós isso sabemos. E por isso todas as pessoas, quando acolhem ou quando veem esta imagem, eu digo da visita da imagem, tem pelas paróquias, há algo que podemos dizer quase inexplicável, uns silêncios que nos falam deste amor que existe entre mãe e filhos. E as pessoas sentem-se muito tocadas e, de um modo particular, sentem aquilo que o Papa Francisco nos dizia em Fátima: temos mãe. Uhum. E para ter mais informações ou para, enfim, participar desta campanha, o que é que quem nos está a ouvir e ouvir? Contactar o Movimento da Mensagem de Fátima da Arquidiocese de Évora e também a Consolata, que também tem informações sobre esta mesma campanha. Nomeadamente nas suas lojas em Fátima, sim, no museu, onde tem esta presença. Padre João Luís, agradeço-lhe muito ter apresentado aqui no programa Eclésia esta iniciativa de oração pela paz e pelo Papa. Muito obrigado. Obrigado. Recordo ainda que pouco depois da meia-noite pode contar com a nossa companhia na rádio, na Antena 1. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.